E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CC, hoje o tema é exercício resolvido e eu vou apresentar aqui uma solução de circuitos elétricos utilizando o método de Maxwell ou método das malhas. Como circuito exemplo, eu tenho aqui um circuito com uma fonte de alimentação e 5 resistores. Bom, eu já resolvi esse circuito aqui utilizando o método da resistência equivalente, onde você vai reduzindo o circuito, calcula a corrente total e depois você vai distribuindo essa corrente aplicando os conceitos de série, paralelo, lei de Kirchhoff para tensão e lei de Kirchhoff para corrente. Eu também já resolvi esse mesmo circuito utilizando o método nodal, onde eu defini um potencial como zero, escrevi a corrente dos nós de interesse, apliquei a lei de Kirchhoff para a corrente e depois montei um sisteminha com as equações para cada uma das correntes utilizando a lei de Ohm. E defini um potencial elétrico de um determinado ponto, de um determinado nó, e depois você aplica leis de circuito série, paralelo, lei de Ohm, e determina então a tensão e corrente em cada um dos seus elementos. No método de Maxwell, nós temos um sistema com correntes fictícias em circuitos elétricos, em percursos fictícios. Então, por exemplo, eu vou denominar aqui os nós como A, B, C, D, E, ou seja, a ligação de cada elemento para mim é um nó. E aí eu posso trabalhar aqui com as malhas. Eu tenho, por exemplo, uma malha interna, fechando aqui o ciclo de A, B, C, D e A. Esta é uma das possíveis malhas. Eu também tenho aqui um caminho fechado para uma malha fictícia aqui, formada por C, E, D, C. C, E, D, C. E temos também aqui uma terceira malha, que é uma malha mais externa, pouco utilizada às vezes na solução de circuitos elétricos, mas também pode ser utilizada tranquilamente, que é uma malha que faz esse percurso aqui, formada então dos pontos A, B, C, E, A. Para resolver aqui o circuito elétrico utilizando o método das malhas, eu preciso de apenas duas das equações, pois eu tenho que juntar aqui as equações de tal forma que todos os elementos sejam inseridos, e aí eu vou poder resolver tranquilamente. Hoje eu vou utilizar aqui as duas malhas internas. Então, por exemplo, pegando aqui do ponto A, passando por B, C, D, E, A, e vou definir essa corrente, por exemplo, que é uma corrente fictícia, no sentido aqui horário. Tá? E vou fazer o mesmo procedimento com a outra malha, passando de C, E, D, C. Só que essa malha que eu quero, por exemplo, aplicar aqui o sentido anti-horário. Essas correntes são correntes fictícias, não são correntes reais. Você simplesmente vai obter aqui um resultado, e depois, matematicamente, você vai conseguir definir quais são as correntes reais aqui no seu circuito elétrico. O próximo passo aqui é definir os potenciais elétricos em torno de cada um dos elementos. Então, a fonte de alimentação ou bateria, ela tem sempre aqui o polo positivo e este aqui o negativo. Bom, eu sempre utilizo aqui a notação das setas, onde a seta ela aponta sempre para o potencial maior. Bom, para R1, como essa minha corrente I1 fictícia ela está circulando nesse sentido horário, então em um elemento passivo, a corrente entra onde nós definimos que é o potencial maior e depois ela sai no potencial menor. Então nós teremos aqui também uma determinada tensão que eu vou chamar aqui de V1. Teremos aqui também para o R2, a corrente no mesmo sentido de R1, que nós vamos chamar aqui de V2. Bom, ainda temos aqui que os resistores R3 e R4, eles fazem parte das duas malhas fictícias, então elas terão efeitos nesses elementos. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui que a corrente I1, que ela está descendo, ou seja, ela está entrando neste lado aqui do resistor, vai ser aqui o meu V3 em função da malha 1, que eu vou chamar de V31. Aqui no resistor R4, o mesmo procedimento, positivo e negativo, e vou chamar aqui de... Aqui na malha 2, eu tenho aqui que essa corrente ela foi definida no sentido anti-horário. Então ela está circulando dessa forma. Bom, então ela também vai descer aqui no resistor R3, e aqui eu vou chamar de V3 em função da malha 2, vai passar aqui no resistor R4, que eu vou chamar aqui de V4 em função da malha 2, e vai subir aqui no resistor R5, então aqui vai estar o polo positivo, aqui vai estar o negativo,
Então eu tenho aqui o meu V5. Bom, então para esse circuito, né, com essa definição aí dessas correntes fictícias, chegamos então aqui a esses potenciais. O que temos que fazer agora, né, como próximo passo aqui, é fazer a aplicação da lei de Kirchhoff para tensão. Então nós temos que somar as tensões elétricas. E eu vou utilizar a seguinte técnica. A partir do momento que eu já fiz as definições, né, com as setas de identificação de potencial, eu vou agora escrever assim, por exemplo, né, para a malha 1, né, que é a minha malha da esquerda aqui, tá? Quais são as tensões que estão no mesmo sentido da corrente? Então, vou definir aqui um conjunto de igual. E qual, né, dessas tensões vão estar aqui, por exemplo, né, no sentido diferente? Né? Essa é que é a ideia. Então, eu percebo, por exemplo, que se a minha corrente I1, né, desta malha da esquerda foi decidida aqui no sentido horário, então quem está no mesmo sentido dessa tensão? É apenas a tensão E1. Bom, todas as outras tensões aqui, V1, V2, V31, V41, inclusive V32 e V42, que é a corrente, né, influenciando no resistor R3 e R4, também, né, vão entrar aqui na minha equação, né, da minha malha de tensão. Então, eu tenho que colocar aqui V1, V2, V3, 1, V3, 2, V4, 1 e V4, 2. Bom, como equação final aqui, né, da malha 1, né, por exemplo, né, eu tenho então que V1 mais V2 mais V31 mais V41 mais V32 mais V42 é igual, né, à tensão E1. Seguindo agora, né, o mesmo procedimento, aplicando aqui a lei de Kirchhoff para a tensão. Só que agora, na minha malha 2, né, então eu tenho, por exemplo, o seguinte, né, quem está no mesmo sentido da minha corrente I2 e quem está no sentido contrário ou diferente. Bom, se a minha corrente aqui ela foi definida, né, no sentido anti-horário, então se eu perceber aqui, nem V31, nem V41, nem V42, nem V32, nem V5 estão no mesmo sentido, né, em que a corrente foi definida. Então não temos ninguém, né, com o mesmo sentido da corrente. Entretanto, V31, V32, V41, V42 e V5, né, estão, né, num sentido oposto ao sentido dessa corrente I2. Então, nesse caso, basta somarmos aqui todas essas tensões, né, que nós vamos chegar aqui à equação final da nossa malha 2, utilizando, né, o método de Maxwell. Então, de posse aqui da equação da minha primeira malha, da malha da esquerda, eu vou aplicar agora aqui a lei de Ohm em cada uma dessas tensões, né, de acordo ali com o valor do resistor e também, né, da corrente que foi determinada. Então, por exemplo, V1 é igual a 2 vezes o valor de I1. V2, né, é igual aqui a 1 vezes a corrente I1. V31, então é o resistor que vale 1 ohm vezes a corrente I1. V41, né, também vale 1 vezes I1. E tenho também, né, o efeito aqui, né, das tensões, né, em função da corrente fictícia da malha 2. Né? Então eu tenho que somar aqui também, né, o valor de 1 e 2, mais aqui também o valor de 1 e 2, né, para o resistor R3 e para o resistor R4, formando ali as minhas tensões, né, V32 e V42, e isso tem que ser igual a 12 volts, que é o valor da minha fonte de alimentação. Bom, agora, né, eu tenho que juntar aqui, né, as correntes I1, a corrente I2, e terei então, né, a minha primeira equação. Então 2 mais 1 mais 1 mais 1, né, igual a 5 vezes I1, mais, né, 2 vezes I2. E isso tem que ser igual a
12, né? Este, né, é o valor da fonte de alimentação. Então eu tenho aqui a minha primeira equação. Esse procedimento agora aqui para a malha da direita, né? Então o V31, né, ele vale aqui 1 e 1. O V32, né, ele vale 1 e 2. O V41 vale 1 e 1. O V42 vale 1 e 2. E ainda aqui o V5, né, que tem o valor de 2 ohms, 2 vezes e 2. E isso tem que ser igual a zero. Agrupando aqui I1, né, e I2, então nós temos aqui 1, 2 aqui, 2 e 1, mais, né, 1, com mais 1, 2, com mais 2, 4, com 4 e 2. E isso é igual a zero. Finalizamos aqui, então, né, a nossa segunda equação de malha. Chegamos então, né, ao momento de nós aplicarmos aqui alguma metodologia na solução, né, desse sistema linear de duas equações com duas variáveis. E você pode utilizar, né, um método da sua escolha para chegar então, né, ao valor de I1 e de I2. Você pode, por exemplo, né, utilizar o método da substituição, né, onde você isola uma variável numa equação e substitui na outra. Você pode também fazer o método, né, da eliminação, né, ou adição e subtração, né, onde você multiplica uma das equações por um determinado número e depois você soma uma equação com outra, né, cancelando uma das variáveis, acha uma variável, depois, né, volta e acha a outra variável. Você também pode aplicar, né, algum método que utilize, por exemplo, né, as técnicas de matriz inversa, né, ou regra de Cramer, determinantes, enfim, né, fica a seu critério. Ou ainda, né, quem sabe, né, você pode até utilizar aí um aplicativo na solução, né, desse sistema linear que envolve aqui duas equações com duas variáveis. Hoje eu vou resolver esse sistema de equações lineares utilizando aqui o método da adição-subtração. Então eu vou pegar a minha segunda equação, por exemplo, né, e vou dividir todos os termos por menos 2. Então eu vou repetir a minha primeira equação, 5 e 1 mais 2 e 2 igual a 12. E agora eu vou dividir por menos 2. Então 2 e 1 dividido por menos 2, né, nós temos aqui menos 1 e 1. E 4 e 2 dividido por menos 2, né, dá menos 2 e 2. 0 dividido por menos 2, né, dá 0. Bom, o que eu vou fazer agora, né, é a adição dessas equações. Então 5 com menos 1, né, nós obtemos aqui 4 e 1. 2 e 2 com menos e 2, nós cortamos aqui o i2. 12 com 0, né, é igual a 12. E com isso chegamos aqui, né, ao valor de I1 igual a 3 amperes. Esse é o valor da corrente I1. Utilizaremos agora o valor da corrente I1 igual a 3 para acharmos aqui o valor de I2. Então, fazendo aqui, né, a substituição, poderia ser em qualquer uma das equações, eu estou utilizando aqui a primeira, 5 vezes 3 mais 2 e 2 igual a 12. 5 vezes 3 aqui igual a 15, mais 2 e 2 igual a 12. Passa, né, o valor de 15 para o outro lado, então nós temos aqui 2 e 2 igual a 12 menos 15, né? E por fim, então, né, 12 menos 15 é igual a menos 3. O valor da corrente I2, né, menos 3 dividido por 2, menos 1,5, né, 1 ampere e meio. Este é o valor encontrado para a corrente fictícia I2. Então agora com os valores de I1 e 2, né, você tem que lembrar também, né, qual foi o sentido adotado para essas correntes fictícias. Você vai observar que o resultado de I1 deu 3 e o resultado de I2 deu menos 1,5. Bom, mas nós estamos trabalhando aqui com corrente contínua. O que significa esta corrente negativa? Bom, essa corrente negativa significa, né, que você escolheu, né, um sentido aqui da corrente I2 no sentido contrário, né, à corrente em algum desses ramos. Mas isso não tem problema algum, né, porque você pode corrigir aqui o efeito facilmente. Bom, então aqui, por exemplo, para o resistor R1 e R2, a única corrente, né, que vai passar aqui é exatamente a corrente I1. Né? Então, nós podemos garantir, né, que essa corrente aqui da fonte, que é a corrente aqui da entrada,
tá? Ela vai ser exatamente, né, o valor igual a I1. Agora, por exemplo, quanto que vale, né, a corrente que vai passar aqui no resistor R3 e também no R4, e quanto será também, né, a corrente que vai passar aqui no resistor R5. Vou denominar aqui, né, essa corrente de, por exemplo, né, I5. Bom, e essa corrente I5, ela está no sentido contrário, né, dessa corrente fictícia I2. Tá? Então, ela é, né, exatamente aqui, I5 igual a menos 1,5, porque ela está no sentido contrário àquele ramo. Né? E menos com menos dá mais. Então, a corrente no ramo do I5 é igual a 1,5 ampere. E por fim, né, esta corrente aqui, que eu vou denominar, por exemplo, né, de I34, tá? Essa corrente, né, você tem que ficar atento porque os resistores R3 e R4, eles fazem parte das duas malhas. Então você tem que fazer aqui a soma algébrica dessas correntes. Observe que ambas foram escolhidas descendo, né? Então você vai somar diretamente esses valores de corrente I1 e 2 para obter aqui a corrente I34. Então neste caso aqui, I34 é igual a I1 mais I2, e 3, né, somado aqui com menos 1,5, né, a corrente I34 também, né, é um valor de 1,5 ampere. Agora, com o valor, né, das correntes calculadas em cada um dos ramos, eu posso aplicar aqui a lei de Ohm e calcular a tensão em cada um dos meus elementos. Né? Então, eu tenho que calcular agora aqui, por exemplo, V1, quero também aqui calcular V2, vou calcular aqui o valor de V3, o valor de V4 e aqui também, né, o valor de V5. E aplicação direta da nossa lei de Ohm. Por exemplo, aqui, né, V1 é igual, né, o valor da corrente IE vezes R1. Né? Então, se o valor da corrente é 3, 3 vezes 2, né, vai dar aqui 6 volts. O valor aqui de V2 é o valor da corrente IE vezes o valor de R2. Então, aqui é 1 vezes 3 volts. O valor aqui da tensão V3 é igual, né, ao I34 vezes o valor de R3. Então aqui 1 vezes 1,5, que dá exatamente, né, 1,5 volt. Né? O valor de V4, né, ele é exatamente igual ao valor de V3. Né? Por quê? Porque ambos possuem a mesma corrente e também, né, o mesmo valor ôhmico. Então dá 1,5 volt. Né? E por fim, aqui, né, o valor de V5, né, é 2 vezes o valor de I5. Então nós temos aqui I5 vezes R5, né, e com isso, né, 2 vezes 1,5, também obtemos aqui 3 volts. Esse é o resultado final da tensão elétrica em cada um dos componentes e também, né, das correntes em cada um desses elementos. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria mostrar para vocês. Ficou em dúvida, quer saber um pouco mais? Faça comentários. Curtiu ou não curtiu o vídeo? Deixe seu like, seu dislike. Inscreva-se no canal. E eu espero que você esteja e fique bem.